útil para a formação de uma pessoa que queira ficar com o 12º. Sabemos que atualmente dá-se grande importância às tecnologias, à informática, às engenharias, a todo tipo de coisas ligadas à máquina, por assim dizer. Será que a máquina está sobreposta ao homem e que o estudo do homem está atualmente relegado para segundo plano? Sim. Acho que sim. Acho que sim, isso vê-se na vossa geração. Vê-se nos vossos interesses. Vê-se na dificuldade que têm, às vezes, de olhar para dentro. De pensar, ei, que seca, não dei qualquer coisa para fazer, eu preciso de me ocupar mais fora, alguma coisa exterior a mim, resolver este problema, fazer aquele jogo, ganhar aquele. E isto é o tipo de funcionamento maquinal, não é? Eu quero ser uma máquina de jogar a bola, uma máquina de ganhar o jogo naquela consola, quero ser uma máquina de fazer amigos no Messenger, quero ser uma máquina de consumir, uma máquina em termos de sucesso social, quero ter o mais cedo possível o melhor carro possível, o melhor emprego possível, a melhor conta bancária possível, investir-me da maneira mais elegante possível e ser o mais saudável possível, até o mais caro possível, e por isso é que esta maneira que as pessoas têm de se encarar a si próprias, não é que acaba por nos distrair daquilo que nós verdadeiramente somos. Mas é natural porque todas as atividades ligadas à utilização de máquinas distraem-nos tanto, ocupam-nos tanto. E depois é tão fácil ter êxito. É uma questão de treino. E agora ter êxito na compreensão de nós próprios não é uma questão de treino. Quanto mais pensamos em nós, mais dúvidas temos, mais angustiados ficamos. Isso não nos traz grande sucesso. É um bocado aquilo que me dizia o professor de filosofia. Quem vem para a filosofia a pensar que vai resolver as crises existenciais está enganado, sai daqui com os dele e com os dos outros. Com os dos filósofos, que são muito mais bem pensadas e ainda são mais difíceis de resolver. Portanto, eu acho que a tendência é mesmo desviarmos o olhar de nós próprios. Para não enfrentarmos as nossas misérias. E pronto, nós sabemos que a tecnologia tem evoluído muito neste último século, mas sabemos que vai continuar a evoluir, sabemos que não para por aqui. Sabemos que tem aspectos positivos, mas também esse evoluir de tecnologia destrói cada vez mais as relações humanas, as relações sociais. Isso é um aspecto também negativo do nosso desenvolvimento. É, mas só destrói as relações humanas porque nós deixamos. Porque não estamos atentos a isso. Porque nós não perdemos a capacidade de nos relacionarmos com os outros pelo facto de trabalharmos com máquinas. O problema é que as máquinas depois absorvem de tal maneira a nossa atenção, conquistam de tal maneira o nosso interesse, que nós deixamos de olhar para os outros. Tal como não olhamos para nós, também não olhamos para os outros. Vemo-los tal como eles se comportam. Sei lá, acho que avaliamos como é que o nosso comportamento se deve adequar ao deles, mas de uma forma muito exterior, muito como atores, como desempenhando um papel num contexto que tem muito pouca interioridade, que tem muito pouco. É porque é tão simples como isto. Nós só podemos conhecer o nosso interior se dedicarmos tempo a isso, se nos dispusermos a isso, se o quisermos, se tivermos coragem para. Porque vamos encontrar muitos buracos negros, não é só no universo, também encontramos imensos em nós. E isso às vezes cria em nós sentimentos muito difíceis de ultrapassar. Não é? Como o desespero e assim, coisas do género. Acho que a tendência é do homem. Não é a máquina que nos distrai de nós próprios. Somos nós que não queremos encarar-nos. Que é difícil. Ao longo dos anos, a nível do teatro, do cinema e da literatura, acha que o tema do homem, da mente e da essência que é o ser humano e do pensamento, de tudo o que está ligado a esse nível, acha que tem havido uma exploração deste tema ou que não tem tido qualquer interesse? Tem havido uma exploração desse tema, a parte de todos os outros, mas tem. Temos muitos filmes, muitas peças de teatro
que são autênticos símbolos na maneira como exploram a mente, como exploram certo tipo de relações entre as pessoas. Ainda há pouco falámos de Mente Brilhante, até mesmo como exploram certas personalidades que no seu tempo foram extravagantes, que foram outsiders e que no fundo eram apenas pessoas que estavam um pouco à frente da sua geração, um pouco à frente do seu tempo, em termos mesmo de exploração dos seus recursos mentais. Eu acho que sim. E aliás, para ser assim muito sincero, eu acho que um filme só tem algum suporte, alguma substância, se de algum modo envolver alguma dessas questões. Porque se não nos puser a pensar sobre nós, se não nos puser a pensar sobre a vida, se não nos puser a pensar sobre os outros e o que é que eles significam para nós, teria tanto filme. Só efeitos especiais. Convencem-nos que tem ali qualquer coisinha. Só não nos agarra. Só agarra as pessoas que gostam de efeitos especiais. Pronto. Como é que podemos distinguir uma anomalia de uma perturbação e de uma doença mental? São 3 níveis diferentes, como é que os podemos distinguir? Sim. Podemos dizer que uma anomalia é um funcionamento que sai dos padrões que são normais para o indivíduo, porque é assim, uma anomalia num pode não ser uma anomalia noutro. Tem o padrão, a referência ao indivíduo. Por isso é que a psicologia não tem assim leis gerais, chegar ali, olha, este medicamento dá para todos, esta indicação é certa para todos. Não. A psicologia, quando estuda um caso, tem que começar por partir da compreensão daquele caso para depois fazer a leitura, fazer o acompanhamento. Então, uma anomalia é quando nós acabamos por sair fora dos nossos padrões normais de funcionamento, de comportamento, de funcionamento mental. Não é? Uma perturbação já é uma anomalia persistente. Então podemos dizer que a pessoa está a fazer divergir o seu padrão de comportamento. O padrão está a modificar-se. Isto é, aquele comportamento que era anómalo passou a ser um comportamento padrão. Uma doença mental implica um mau funcionamento do cérebro a qualquer dos níveis, ou ao nível dos neurotransmissores. Por exemplo, uma depressão tem a ver com a falta de um neurotransmissor, ou uma superprodução de outros neurotransmissores, ou com uma anomalia qualquer de algum órgão interno. Não é? Portanto, uma doença mental, podemos dizer que já tem uma raiz fisiológica. Portanto, que uma doença mental tem que se tratar com medicamentos, e só pode ser tratada por um médico. Um psicólogo não trata doenças mentais. Pode acompanhar doentes mentais, mas não os trata. Aí é o psiquiatra que deve intervir. E há doenças mentais que são incuráveis e que têm que ser apenas minimizado o seu impacto na vida da pessoa. Pronto. Esquizofrenia. Esquizofrenia tem a ver com o mau funcionamento do cérebro. Nós neste momento já temos fármacos, não é? Psicofármacos, que atenuam as anomalias do cérebro no que diz respeito ao seu funcionamento e que depois se traduzem naqueles comportamentos esquizofrénicos. Mas se a pessoa deixar de tomar a medicação, a esquizofrenia volta a manifestar-se. E temos pessoas que conseguem fazer uma vida dita normal, que até nem dão nas vistas em relação à normalidade das outras pessoas e que são esquizofrénicos em tratamento. Pode-se levar uma vida então normal, mas só mesmo com recurso a fármacos. E só em alguns casos, porque há casos de esquizofrenia tão graves que não é possível, mesmo com psicofármacos, a pessoa ter uma vida normal, uma vida profissional, uma vida familiar normal. Então as pessoas têm que estar internadas. Não é? Como há pessoas que têm uma insuficiência qualquer cardíaca que não podem estar em casa, têm que estar no hospital, ligados a uma máquina. Nós não temos ainda máquinas que substituam este aqui. Só se começarmos a pôr microchips. É uma questão de tempo. Acho que não. Qualquer dia a aprendizagem, nós arranjamos aqui assim um espacito. Primeiro ano, mete uma disquete ou umas pequeninas, quase como nas pernas, uma coisa sozinha, porque assim por cima da orelha não se nota nada, com um buraquinho. E em vez de ir para a escola aprender, isso resolvia-se o problema do Ministério da Educação, em vez de ir para a escola aprender, fazia-se implantes de conhecimento. E depois com vitaminas, não sei, isto pode ser. Mas depois aí deixamos de ser aquilo que somos e passamos a ser umas máquinas com carne e osso.
Hoje em dia fala-se muito do stress